A gente fala de carne bovina e mais precisamente sobre a bovinocultura de corte. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Ronald Macuco, ele que participa conosco, analista da Pátria Agronegócios, participa conosco ao vivo pela internet aqui no Canal do Boi. Ronald, sempre um prazer conversar contigo. E aí, vamos fazer um balanço dessa semana, Ronald, porque a gente está vendo um mercado físico firme, interessante, tem tido ganhos melhores em muitas praças brasileiras e o boi no mercado futuro deu uma cedida nesta quinta-feira, agora há pouco também vinha caindo também. Como que está relacionando uma coisa a outra, ainda mais numa primeira quinzena de mês? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olhando agora para a tela da Bolsa, o mercado deu uma leve melhora, Fabiano. Tentando subir aí nos longos, nos curtos, ainda pressionado, mas após 2 dias extremamente volátil, extremamente especulativo e, na minha visão, sem fundamentos, tá, Fabiano? Pode ser que tenha algum grande player que estava comprado e precisava liquidar sua posição, ou foi uma mão grande, mas esse cara, ou esse movimento que aconteceu, a gente vai ver agora no final do dia aí, saindo o commitment aí, que a gente vai ver quem foi o operador da Bolsa dessa semana. Ele operou forte, ele operou profissionalmente, que derrubou o boi. Se eu olho para o contrato dezembro, esse boi estava 338, 337, jogou esse boi para esse atual momento R$324. Então o boi cai mais de R$14 nos últimos 3 dias. Tá. Tem fundamento para isso, Fabiano? Não tem. É recorde de exportação dentro do mês de outubro, é escala curta, média em Brasil, 6 dias e meio, segundo o Agro Brasil, segundo o Datagro e outros que fazem esse levantamento. Vamos para outro fato, boi sendo pago em preços melhores do que São Paulo no MS, em Minas Gerais, Mato Grosso em algumas regiões e Goiás também. Tem compradores aqui no Goiás hoje, levando esse boi para São Paulo, pagando no boi 55% de rendimento, na fazenda R$320. Opa, você está me dizendo que é o mesmo preço de São Paulo? Então, gostaria de trazer aqui que o físico está muito firme, tanto para a vaca, como para a novilha, como para boi gordo. E aí, reposição, a gente pode discutir aqui no decorrer do bate-papo, mas sim, o mercado físico está firme e bolsa descolou. Na minha visão, ela veio buscar os indicadores até um pouco abaixo e volta a subir no decorrer da semana. Porque se não tem nenhuma notícia que nós não sabemos, você não divulgou aqui, não há no mercado essa notícia, e alguém sabe de alguma coisa que eu e você não sabemos, moçada, isso aí é apenas especulação e vai voltar para o caminho do mercado físico. Cliente relatou, frigorífico em Minas Gerais, ligando hoje para ele, pagando R$315. Opa, ele falou, Ronald, era o mesmo preço de segunda-feira. Escalas em torno de 6, 7 dias, então bastante atenção. Não olhe para a bolsa, olhe para o mercado físico, continua fazendo seu negócio e quem quiser usar desse movimento para comprar mais barato, na minha visão, não vai encontrar essa oferta de animais pronto à disposição, como alguns podem achar que vai fazer sentido. A bolsa caiu, o mercado físico também vai cair, não vejo assim, tá bom? Muito bem, Ronald, e é muito importante entender, né, como que o mercado acabou sendo guiado no mercado futuro por alguma ação que não dá para se compreender pela lógica dos parâmetros, né? Os parâmetros não mostram nada que justificasse esse recuo para os negócios no mercado futuro nacional. Ronald, você falava a respeito de negócios em Minas Gerais, onde se atingiu valores mais altos que o preço de referência, e essa situação de estar mais alto que a referência tem acontecido até de uma maneira seguida nesta semana em 2 estados que eu acompanho bem de perto, o Mato Grosso do Sul, que é onde eu moro, e São Paulo, né? Negócios a 330 em Mato Grosso do Sul e até 331 lá no estado de São Paulo. Essas boiadas com preço melhor é algo que está fora da curva ou é algo que está puxando os demais lotes também para esse mesmo patamar do seu entendimento, Ronald? Fabiano, eu vou deixar um dado aqui, e esse dado vai trazer com que pecuaristas que estão na ponta reflita, faça seu próprio entendimento do que eu vou falar. Existem 2 formas de se analisar um livro, um é olhando o que o autor está falando e a outra é você tendo uma análise do que o autor falou. Hoje, estima-se que em São Paulo, por dia, bate próximo a 16 a 20 mil bois. Vamos botar aí, de 15 a 20 mil bois. Então, vamos arredondar aqui, 17 mil bois.
Se a gente fala que 70%, 80% desse boi de São Paulo, ele é um boi do Boitel, é um boi do confinamento, esse boi é feito um contrato a termo antecipado. Ponto. Então, se nós estamos falando que é 20 mil bois, que seja, se você está 70% já no contrato, quer dizer que vai haver o quê? 5 mil bois, mais ou menos? 4 mil bois que não está no contrato. Perfeito. Desses 5 mil bois, então, que é comprado no balcão do dia a dia, pecuarista tem que compartilhar o seu preço. O que você está recebendo. Porque senão, daqui a pouco, a gente tem um sério problema. E isso é observado semana após semana, dia após dia, porque o boi de contrato, Alexandre, ele não entra no indicador, que mede aí os últimos 5 dias. Eu preciso trazer esse boi para o contrato, para o indicador, porque senão daqui uns dias não vai ter mais indicador, Alexandre. Você concorda, Fabiano, você concorda comigo? Porque você está me dizendo, eu vi, tá bom? Eu ouvi cliente passando, Ronald, eu tenho boi de 330. No MS, boi de 332. Mesma coisa, Ronald, já tá, eu fechei 325. Tá, nós estamos falando do MS, então vamos para São Paulo, então. Se São Paulo é o grande indicador da B3, ele precisa ter uma correlação com o mercado físico. Então, pecuarista, por favor, compartilhe esses preços todos os dias, com o indicador da Tavro, com o indicador CPEA, com o indicador Scott, com o indicador Agro Brasil, porque senão daqui uns dias, ou a gente pensa em alguma alternativa de colocar o boi a termo no contrato, ou senão a gente vai ficar com pouca amostragem, quer dizer que morre 17 mil boi e eu tenho 2 mil boi só que foi pro contrato. Aí é um boi de seu Tiãozinho, de seu Joãozão, de seu Agenozinho, tem 100 boi, 80 boi, 90 boi, e os bois, que se é uma amostragem mais uniforme, aquele que tem 4 mil boi, 5 mil boi, que tem um preço diferenciado, não entra muitas vezes na amostragem. Eu preciso olhar com isso atenção, porque senão é o sapo comendo a cobra. A gente vai ver cada dia mais preço no Pará, preço no Goiás, preço no MS, preço no Mato Grosso. No ano passado, até o mês de maio, aí Mato Grosso, por vários meses consecutivos, preço melhor que São Paulo. Ah, existe uma demanda maior por boi no Mato Grosso do que em São Paulo? Eu sei que isso aqui não é nenhuma análise de mercado, mas isso aqui é a formação do preço de mercado para que a gente possa. Então, pecuarista ajuda, indicadores melhora essa amostragem, porque senão isso não está sendo representativo para o que está acontecendo de fato hoje no mercado. Ronald, vou agora te fazer uma pergunta. Hoje, mais cedo, eu conversava com alguns pecuaristas da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul e eles falei, né, que a gente ia bater um papo hoje aqui, né, e nós tivemos alguns se posicionando, principalmente sobre algumas questões graves que têm ocorrido no estado em relação à indústria frigorífica, principalmente a pequena indústria frigorífica no estado de Mato Grosso do Sul, e alguns acreditam, falam assim, Fabiano, está acontecendo também em outros estados. O que nós tivemos agora, nas 2 últimas semanas, Ronald, em Mato Grosso do Sul? Nós tivemos um fechamento de uma indústria frigorífica, ela fechou mesmo, acertou com os funcionários, tudo certo, alegou que, entre as alegações, que ela tinha dificuldade por não ter conseguido habilitar a planta para exportar carne bovina para a China, que os funcionários que quiseram ficar foram deslocados para outras unidades e estava resolvido. E aí parece que a coisa está interessante porque não tinha ninguém para receber. Só que uma outra, um pouco mais de tempo, há 15 dias, fechou do dia para a noite, tem muitos pecuaristas para receber dessa pequena indústria. E esse é um prejuízo para o produtor rural, para o pecuarista, que é muito grande. Você chega, olha aí, 470 mil, 600 mil reais, R$1 milhão é muito dinheiro para o pecuarista absorver. E o que eles estavam falando era o seguinte, a pequena indústria também está com uma dificuldade para aquisição de animais e capital de giro. Eu até aleguei que o capital de giro da indústria sempre foi o boi do pecuarista, mas os juros também têm impactado essa indústria. Como é que você avalia esse cenário? Isso está acontecendo no Mato Grosso do Sul? Tem outros estados vivendo situação semelhante? Como é que você tem visto isso pelo Brasil? Eu tenho um amigo, o pecuarista aqui do Goiás, ele teve aquela vida dele no passado que ele era machante, tinha até um nome ali, o homem do Machado, esqueci agora o nome aqui, é um nome pequeno aqui. Mas resumo, ele comentou essa semana comigo, roda muito na Grande Goiânia aqui, entre Trindade, Aparecida e outras cidades aqui, Canedo. Ele comentou, Ronald,
Eu tenho alguns amigos e amigos mandou vídeo aqui de vacas que estão em abate, vacas magras, não é tão vacas gordas. Pô, Ronald, aquela vaca gorda, aquela vaca mantegosa, você não está achando mais. Então, isso já é um fato. A primeira pergunta aí que você trouxe, isso é uma realidade. Os pequenos estão com dificuldade. E foi o pequeno que puxou o boi no ano passado e volta a dizer, os pequenos estão pagando preços maiores. Eu falo maiores porque eu também estava falando com o cliente ali da região próximo a Guaiatins, que abate lá em Araguaína. Ele falou, Ronald, o comprador, o dono do frigorífico é meu amigo, e ele está pagando no Vira para mim a 290. E vai chegar a 295, porque a escala dele está curta. Opa! A preocupação dele a semana com a queda do boi. Ele falou, cara, aqui não mudou nada, continua da mesma forma. Agora, o ponto aqui você comentou de outro caso aqui, as escalas estão curtas e por isso que eu acredito, se não haver uma notícia maior no mercado, o boi volta a subir, tá, moçada? Na bolsa. A bolsa só fez o papel dela aí, e se ela não cair, se ela não sobe, o operador de bolsa não ganha dinheiro. Isso serve para o milho, serve para a soja, serve para o boi. Muitas das vezes ele vai na frente, cai, depois cai primeiro, depois sobe. Então, isso é um mecanismo de operadores do mercado financeiro se comportar. O segundo ponto aqui, e esse é um ponto muito delicado, muito delicado. Frigorífico, a gente faz a conta, o boi que entra dentro do atacado, ou dentro do varejo, ele entrega umas margens líquidas muito interessantes. Mas o mais interessante é que essa margem líquida é num curto espaço de tempo. O pecuarista talvez tenha a mesma margem líquida dele, mas leva 3 meses no confinamento, 4 meses no confinamento. Ele leva na recria 1 ano, ele leva na cria 1 ano e pouco. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Tá. Isso que o frigorífico fez aí, a gente precisa blindar isso de todas as formas possíveis. Qual seria uma das formas? O pequeno frigorífico fazia a gestão do risco dele, da compra, usando operações em bolsa, fazendo algum seguro, deixando o cliente participar de uma alta após ele ter comprado, algo nesse sentido. Porque me dizer que eu coloco meu pai com essas pessoas, imagina meu pai vendendo uma vacada gorda ali, vacas de descarte, e não receber ela. Eu sou um homem cristão, entendeu? Mas a gente tem que resolver isso da justiça, mas também no fio do bigode, olha. A gente tem que ir lá e pegar um maquinário desse cara, pegar uma Toyota dele, pegar eu não sei, precisamos resolver isso. Penalizar o pecuarista que passou 8 meses, 9 meses. Isso é mais do que. Ah, entrou em RJ, beleza, você entrou em RJ, como é que eu vou receber isso? Porque, por isso que cada dia mais eu olho para esse setor e me preocupa muito. Isso acontece no bezerro, no garrote, muitas vezes o cara compra e não paga, mas aquele cara é expulgado do mercado. Ele faz isso uma vez só. Agora, corriqueiramente, a gente vê os frigoríficos, alguns fazendo essas besteiras, sabe? De fechar as portas e vender pecuarista. Pelo amor de Deus, talvez eu me coloco no lugar deles aqui, que eu sou pecuarista. Se acontecer isso comigo, imagina, eu tenho 72 garrotes na minha recria lá, eu decido fazer um boi gordo com eles. Na hora de eu receber meu dinheiro, mando pro frigorífico, não recebo. Você tá doido? Eu não sei nem, desculpa falar aqui a palavra, Fabiano, talvez eu me comovi com o assunto e não tenho uma resposta para isso. Mas isso é impensável, tá bom? Eu acredito que tem pessoas aqui que o emocional dela, agora essa pessoa tá com o emocional entrando num desespero. Eu sei que a gente tem nossa base não está no dinheiro, mas o dinheiro é o que faz manter a família, é o que faz eu pagar as contas. Como é que assim, cara que vendeu uma boiada de 80 bois, 50 bois, ele vai voltar para o negócio se o negócio dele era aquilo lá? Então aqui, as autoridades responsáveis, juiz, delegado e todos envolvidos aqui, promotor, resolva esse problema, por favor, resolva esse problema para os pecuaristas, por favor. Isso aqui é um pedido em rede nacional, porque isso aqui é injustificável, tá bom? Muito bem, Ronald Macuco, e a gente vai continuar acompanhando esse caso em especial e outros, né, que têm começado a aparecer com recuperação judicial também por parte de indústria, a gente tem acompanhado por aqui.